O despertador tocava todos os dias às 6h30. E todos os dias, Rafael deixava ele tocar por longos segundos, como se o som preenchesse o vazio que o silêncio deixara desde que Ana se foi. A xícara dela ainda estava na prateleira, o casaco pendurado atrás da porta, e no travesseiro ao lado o perfume que teimava em não desaparecer. Nos primeiros dias, ele tentava se enganar. Colocava 2 xícaras de café, 2 pães na torradeira e esperava o som familiar da voz dela dizendo: "Você esqueceu o açúcar, amor." Mas o único som que vinha era o do vento batendo na janela. O mundo seguiu. Os vizinhos riam, as ruas continuavam cheias, o sol nascia, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, o tempo parou. Foi numa tarde chuvosa, caminhando sem destino, que ele encontrou um pequeno ateliê de pintura. A dona, uma senhora de olhos cansados e gentis, o convidou a entrar. Às vezes, a arte é o único jeito que a alma encontra para respirar, ela disse. Sem entender direito por que, ele ficou. Pegou um pincel e, pela primeira vez desde o enterro, chorou. Não de desespero, mas de lembrança. Cada traço era uma conversa não tida, um abraço interrompido, uma promessa que o tempo não cumpriu. Aos poucos, o vazio foi mudando de forma. Já não era um buraco escuro, era uma saudade, silenciosa, mas viva. Ele percebeu que não precisava esquecer para seguir. Precisava lembrar sem se afundar. Meses depois, pendurou seu primeiro quadro na parede do ateliê. No centro, 2 silhuetas de mãos entrelaçadas, uma desbotando aos poucos na luz. No canto inferior, escreveu em tinta quase transparente: "Ela partiu, mas o amor ficou." Essas palavras pareciam simples, mas carregavam o peso de tudo que Rafael havia aprendido desde aquele dia. A dor não havia desaparecido. Apenas aprendera a respirar com ele. A dona do ateliê, Dona Cecília, observava em silêncio. Certa vez, ela se aproximou e perguntou: "Você pinta para lembrar ou para esquecer?" Rafael pensou por alguns segundos e respondeu com a voz embargada: "Para sobreviver." Dona Cecília sorriu levemente. "Então você já entendeu mais do que imagina. Quem pinta para sobreviver já começou a viver de novo." A partir dali, Rafael começou a ir todos os dias ao ateliê. Não apenas pintava, ouvia histórias, ajudava outras pessoas a colocar suas dores nas telas, descobriu que a dor compartilhada se tornava mais leve, que a tristeza, quando ganha cor, perde o poder de destruir. Um dia, um jovem entrou no ateliê chorando. Ele havia perdido a mãe num acidente. Não conseguia olhar para frente. Ele dizia que o mundo havia parado. Rafael se viu nele, o mesmo olhar quebrado, a mesma sombra no peito. Sem pensar, Rafael lhe entregou o pincel que usava desde o primeiro dia e disse: "Não é sobre o que a gente perdeu, é sobre o que ainda podemos criar a partir disso." O jovem começou a pintar. E Rafael percebeu, com um nó na garganta, que aquele era o mesmo gesto que Dona Cecília fizera por ele. Era como se o ciclo da dor se transformasse, finalmente, em um ciclo de cura. Alguns meses depois, ele organizou uma pequena exposição chamada Cores do Silêncio. Cada quadro era uma história de perda, mas também de renascimento. No meio da galeria, havia o primeiro quadro, o das mãos entrelaçadas. E ao lado, uma frase em destaque: "A saudade é o preço que se paga por ter amado, mas o amor continua em tudo que tocamos depois." Naquela noite, Rafael saiu do ateliê e olhou o céu. Pela primeira vez em muito tempo, não procurava uma estrela específica, apenas contemplou todas. Sabia que Ana estava em algum lugar, talvez não no céu, talvez dentro dele. E isso bastava. Ele sorriu, não porque a dor passou, mas porque finalmente aprendeu a caminhar com ela sem deixar de ver o horizonte.